Salve, salve, turma! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de processo penal. O tema de hoje, nós vamos falar de princípios, os princípios do processo penal à luz da Constituição Federal. Eu costumo tratar esta matéria não como princípios do próprio processo penal, mas sim princípios constitucionais do processo penal. E por que isso, turma? Nós temos um Código de Processo Penal da década de 40 e uma Constituição Federal de 1988. E a Constituição acabou recepcionando o Código de Processo Penal, que é um decreto-lei, como uma lei ordinária. E muitos dispositivos do Código de Processo Penal, que são normas infraconstitucionais, passaram a ser princípios constitucionais. Por isso que eu trato o assunto como princípios processuais penais constitucionais. Não são apenas meros procedimentos, não são apenas meras questões hoje do processo penal, são verdadeiros princípios constitucionais, princípios estes que precisam ser seguidos, são a base da norma, não são apenas deletérios, não estão ali apenas de enfeite, são necessários que tenham o seu cabimento, o seu seguimento, sob pena de uma nulidade, um vício processual, de forma absoluta. Então isso é muito comum, o não seguimento, você pode revogar uma prisão, caso de uma prisão, você pode anular uma sentença, anular todo um procedimento. Então é algo bastante importante se analisar os princípios. É matéria base, é matéria dogmática, é matéria doutrinária que vai nortear todo o curso de processo penal. Por isso que, repito, é importante que nós atentemos que os princípios do processo penal à luz da Constituição Federal. O tema é bastante grande, você vai encontrar isso daí em vários livros de doutrina, e cada autor faz uma divisão à sua sorte. Tem autores que juntam princípios, tem autores que subdividem princípios. Eu vou tratar este assunto em duas aulas. A primeira aula nós vamos falar do princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio do devido processo legal, o princípio do estado de inocência, o princípio do contraditório, da ampla defesa, da verdade real, sistema de apreciação de provas no nosso ordenamento jurídico, princípio da obrigatoriedade, da persecução penal, princípio da indisponibilidade, o princípio do favor rei e, encerrando esta primeira aula, o princípio da oficialidade. Espero que todos aproveitem. Esta matéria vai estar disponível lá no nosso canal do YouTube, vai também estar disponível em podcast lá no nosso Spotify. Então fiquem bastante à vontade e vamos seguir. Muito obrigado. Bom, então, nossa base está aqui no artigo 1º da Constituição Federal. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. E o parágrafo único que vai nortear já do início aqui a nossa aula, né? Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. O que quer dizer isso? Que todo este poder que nós temos vigente no nosso Estado pertence ao povo, que por meio de seus representantes eleitos, deputados, senadores, vai transformar a vontade popular em norma jurídica, bem jurídico protegido pela sociedade, tem interesse, tem relevância social para o povo, isso será garantido por uma legislação.
Então, o artigo 1º traz soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, livre iniciativa e pluralismo político. Se nós ficarmos só com os 3 incisos, né, soberania, cidadania e dignidade da pessoa humana, todos os princípios que vamos estudar têm que estar o quê? Levando em consideração a soberania do Estado democrático de direito, a cidadania, tudo que for feito tem que estar relacionado ao cidadão e tem que ser para a sua proteção, para a sua dignidade, ok? Bom, ainda nós temos no artigo 3º da Constituição Federal, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, o artigo 1º da Constituição Federal e o artigo 3º são as bases para os princípios do processo penal. Por isso que nós falamos em princípios constitucionais do processo penal. Eu não posso pensar numa norma que ela não promova o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, por exemplo. Bom, o primeiro princípio que inauguramos o processo penal é o princípio republicano, trata-se do piso vital da pessoa, em base aos demais princípios constitucionais, e não poderia ser diferente, é o princípio da dignidade da pessoa humana. Está lá no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, que acabamos de mencionar. A dignidade da pessoa humana ostenta status de princípio fundamental, de modo a constituir diretriz obrigatória a todos os operadores do direito. Então é importante que nós tenhamos isso em mente, constituir diretriz obrigatória a todos os operadores do direito. Então, toda vez que você for fazer algo em âmbito do processo penal, você tem que pensar na dignidade da pessoa humana. Então, o delegado de polícia, nós vamos aprender, vai representar pela prisão temporária, vai representar pela prisão preventiva. Precisa levar em consideração a dignidade da pessoa humana. O juiz, ao sentenciar, o juiz precisa, na hora que ele vai aplicar a pena, o sistema trifásico de aplicação de pena, tem que levar em consideração a dignidade da pessoa humana. O processo penal no Estado Democrático de Direito é um instrumento de direitos e garantias destinado ao cidadão, sobre o qual recai a persecução penal, ou seja, sobre o qual se investiga, se persegue o crime. O acusado deve receber tratamento digno por parte do Estado. Não é porque ele cometeu um crime que ele será alijado das regras do processo. Muito ao contrário. O Estado tem que prever, tem que prover a segurança, a garantia de que aquele que cometeu um crime será processado por um procedimento pré-estabelecido, um juiz competente, será dado a ele todos os direitos que são inerentes àqueles que estão sendo acusados de um crime. Ou seja, desta forma, a sanção penal somente poderá ser aplicada após o esgotamento de todas as fases previstas na legislação processual, com observância estrita de todo o seu conteúdo sob pena de nulidade. O que quer dizer isso, turma? Quer dizer o seguinte, não é porque alguém confessa o crime que vai lá e se aplica a pena a ele. Então, homicídio, matar alguém, 6 a 20 anos, aí a polícia vai e prende o homicida, e este confessa, fui eu que matei. Bom, se nós não tivéssemos um processo, se ele confessa, houve um crime, ofensa ao bem jurídico, vida, protegido pela sociedade, protegido pela lei, então aplica-se a pena, 6 a 20 anos, mas não pode. Há necessidade de ter o devido processo legal.
há necessidade de se esgotar todas as etapas processuais referentes à persecução penal, perseguir o crime, perseguir o autor do crime, ok? Princípio do devido processo legal. Deve-se observar as regras procedimentais. O que são estas regras procedimentais? Defesa técnica. Então alguém só pode ser processado com advogado. Artigo 133 da Constituição Federal. Então, que é a defesa técnica. Pode até ser que aquele que está sendo processado tenha capacidade postulatória, seja advogado, mas precisa ter um advogado. Se não tiver, o juiz é obrigado a nomear um para o acusado. Juízo imparcial. Nós vamos ver no final desse semestre, quando a gente falar de sujeitos processuais, juízo imparcial. O juiz não pode ter interesse na causa. Conhecimento acerca da acusação e das provas contra si. Então, quando alguém está sendo processado, ele precisa saber do que é e quais são as provas contra ele, para que ele possa exercer a sua defesa. Então, não se pode criar um tribunal de exceção. Não posso criar um tribunal para aquele fato. Eu preciso que, quando alguém comete um crime, nós já tenhamos previamente um tribunal. Nós vamos verificar ao longo do curso, nós vamos precisar ter um juiz imparcial. Como é que eu tenho esse juiz imparcial? Eu tenho o critério de distribuição, é uma escolha do juiz sem previamente ter conhecimento do processo. Bom, deriva do princípio do devido processo legal os princípios do contraditório e da ampla defesa e ainda o princípio da inocência. Vamos lá. Todos são iguais, o artigo 5º lá da Constituição. Abre a tua Constituição aí e acompanhe conosco. Olha lá, artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos seguintes termos, ou nos termos seguintes. Olha lá o que diz o inciso 36. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Ou seja, para que alguém seja processado, já tem que existir o tribunal. Inciso 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, ou seja, um procedimento pré-estabelecido. E ainda, lá no inciso 57, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Este princípio da inocência é derivado lá do artigo 9º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Então, ainda assim, é uma regra de direitos humanos. Então está lá, o artigo 9º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão do ano de 1789 dispõe que todo acusado é considerado inocente até ser declarado culpado e, se julgar indispensável prendê-lo, todo o rigor desnecessário à guarda de sua pessoa deverá severamente reprimido pela lei. O que quer dizer isso? Alguém só pode ser preso quando houver o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. É tema bastante discutido, ganhou muita força o ano passado, 2019, 2018, desde 2016, quando o Supremo Tribunal Federal acabou autorizando a prisão em segunda instância, ou seja, o que era isso? Então, nós vamos verificar ao longo do curso que nós temos o duplo grau de jurisdição. Alguém é condenado em primeira instância, pode recorrer a uma segunda instância. Então, o que o Supremo decidiu lá em 2016? Quando alguém tiver sentença confirmatória em segunda instância, poderá o juiz executar a pena. Então, isso vigorou de 2016 até o ano passado, com a reforma que houve para o processo penal pelo pacote anticrime, não pode mais. Ou seja, porque ainda nós temos os tribunais superiores, STJ, STF, que não são tribunais recursais,
mas demandas em primeira ou segunda instância podem chegar a esses tribunais. Então, em tese, nós teríamos mais duas cortes recursais, né? Em tese, para que a gente possa compreender. Então, se alguém é condenado pelo Tribunal de Justiça, mantém-se a condenação de primeira instância, e havendo aí uma afronta à Constituição ou uma lei federal, é possível se recorrer por meio dos recursos extraordinários ou recurso especial ao STJ ou STF. Então, não estaria completa uma decisão pendente de recurso, não estaria completa o ciclo da persecução penal. Por isso que o inciso 57 da Constituição Federal nos traz: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Como é um tratado de direitos humanos, a gente introduziu esse dispositivo por conta da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. É levado em consideração que ninguém pode ser preso, mesmo que haja sentença confirmatória de segunda instância, a não ser que não caiba mais recurso. Aí sim, trânsito em julgado, pode haver a prisão. Bom, existe uma presunção de inocência do acusado da prática de uma infração penal até que haja uma sentença condenatória irrecorrível que o declare culpado, ou seja, é assegurado a todo e qualquer indivíduo um prévio estado de inocência, que só pode ser afastado se houver prova plena do cometimento de um delito. O que é isso? Estado de inocência. Nós só falaremos em culpado quando houver trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Antes disso, existe uma presunção do Estado de que aquele suspeito é o autor do crime ou que cometeu o crime, ok? Bom, o princípio em estudo não se limita a uma garantia política do estado de inocência dos cidadãos, devendo também ser analisado sob enfoque técnico-jurídico, como regra de julgamento a ser adotada sempre que houver dúvidas sobre fato relevante para a declaração do processo, quando a presunção de inocência confunde-se com o princípio indúbio pro réu, ou seja, na dúvida, sempre em favor do réu. Este é um conceito do nosso saudoso professor Antônio Magalhães Gomes Filho. Bom, até o trânsito em julgado de sentença ou acórdão condenatórios, o acusado mantém o status de inocente. Só poderá recair sobre ele os efeitos dos maus antecedentes a partir da sentença condenatória definitiva. Se a acusação nada provar no caso concreto, ou se as provas forem insuficientes, a solução é a absolvição do suspeito. Trata-se do princípio relativo, já que a presunção pode ser afastada diante da condenação transitada e julgado. O pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, sacramentou este assunto. Lá no artigo 283 do Código de Processo Penal, abram aí por gentileza. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito. Nós vamos falar de flagrante delito, prisão processual mais tarde. Ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado. O que quer dizer o artigo 283, turma? Nós temos as prisões processuais, nós vamos falar de flagrantes, nós vamos falar de prisão temporária, nós vamos falar de prisão preventiva. E aí nós temos hoje também no nosso Código de Processo Penal a medida cautelar. É uma restrição diversa da prisão. Por exemplo, fiança, monitoramento eletrônico, proibição de frequentar determinados lugares. Está lá no artigo 319. Nós vamos estudar isso mais à frente. E aí, por fim, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado, ou seja, quando não houver mais recursos. Então, sacramentou. Não se fala mais em prisão, em a possibilidade da prisão penal em segunda instância, quando for confirmatória. Só falaremos que é possível a prisão quando se tratar de segunda instância, se ela transitar em julgado. Se tiver pendente de recurso, especial ou extraordinário, ou com algum outro recurso aos tribunais superiores, nós não podemos executar a prisão, ok?
Bom, e aí nós temos isso ainda lá no artigo 492 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: em seguida o presidente proferirá a sentença que... Então o pacote anticrime nos trouxe lá no 492, na linha E, mandará o acusado recolher-se e recomendá-lo-á a prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva ou no caso de condenação de uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão. Determinará a execução provisória das penas com expedição de mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos. Parágrafo 3º do 492. O presidente poderá excepcionalmente deixar de autorizar a execução provisória das penas de que trata a linha E do inciso 1 do caput deste artigo, se houver questão substancial cuja resolução pelo tribunal ao qual competir o julgamento possa plausivelmente levar à revisão da condenação. Olha aí, né? Nós estamos falando aqui do artigo 283, trazido pelo pacote anticrime, Lei 13.964/2019, acompanhe pelo teu código aí. O 283 diz que não poderá haver a execução da prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal, Aí vem o próprio legislador, também no pacote anticrime, e diz que lá no júri, artigo 492 é júri, na linha E, é possível se executar a prisão provisória se o réu for condenado a pena igual ou superior a 15 anos. É possível. Então, nós criamos uma figura diferente. E aí, eu sempre digo o seguinte, ó, modificação legislativa questionável, já que o legislador não permitiu a execução da sentença condenatória nos crimes dos procedimentos comuns, lá do artigo 283 que acabamos de mencionar, mas autorizou a possibilidade da prisão quando a decisão do tribunal do júri. Nós vamos estudar lá na frente, tribunal do júri, é procedimento especial. Então, a ideia aqui, pensamos nós, foi respeitar a soberania dos vereditos dos jurados, mas acaba por dar tratamento diferente para coisas iguais. Eu estou falando de sentença penal condenatória, independente de ser tribunal do júri ou se for aí rito comum, pois não se trata de regra especial, mas sim um julgamento pelo tribunal do júri, é rito especial regido pelo Código de Processo Penal. Então, vamos ter que observar aí como é que vai ser, como é que serão, né, os comportamentos dos nossos tribunais, mas a gente pode falar aqui, né, o que está na lei, que quando se tratar de crime comum, não é possível se executar provisoriamente a sentença. Eu preciso ter trânsito em julgado, é o artigo 283. Quando se tratar de crime do júri, os crimes previstos lá do julgamento pelo tribunal do júri, os crimes dolosos contra a vida, é possível se executar a prisão provisória quando houver decisão dos jurados, que olha lá, hein, é a primeira instância ainda, desde que a pena seja igual ou superior a 15 anos. Então nós vamos ter que observar aí como é que será o comportamento dos tribunais para falar da execução provisória da sentença lá do tribunal do júri, que conflita com o artigo 283. Princípio do contraditório, artigo 555 da Constituição Federal. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. O que quer dizer isso aqui? Dar as mesmas condições de igualdade no processo. Nada mais é do que o direito que detém as partes de terem conhecimento de todas as provas que a elas são imputadas, para contradizê-las, contestá-las, enfim, preparar uma defesa. Entende-se que o princípio do contraditório é que oportuniza a parte de poder argumentar e demonstrar as situações adversas dentro do processo, tendo voz e vez de se manifestar. Então nós vamos estudar no curso, né, que
Rito ordinário. O Ministério Público, ele oferece a defesa, denuncia, né? Então ele apresenta a denúncia, ele arrola provas e arrola testemunhas. O rito ordinário determina no número máximo de 8 testemunhas para as partes. Então o Ministério Público vai lá e arrola 8 testemunhas, ou 3 de 8 possíveis. E a defesa pode arrolar 8 testemunhas. Não é porque o Ministério Público arrolou 3 que pelo princípio do contraditório ela só pode arrolar 3. Não, ela pode arrolar até o máximo de 8. Ou seja, condições de igualdade à acusação. Ela precisa conhecer as provas para que ela possa contradizer, apresentar uma resposta ou os argumentos contrários, possa contestar, ou seja, tem que preparar a defesa técnica. Este é o princípio do contraditório. Princípio da ampla defesa, artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. A ampla defesa encontra correlação com o princípio do contraditório e é o dever que assiste ao Estado de facultar ao acusado a possibilidade de efetuar a mais completa defesa quanto à imputação que lhe foi realizada. Abrange a autodefesa, realizada pelo próprio acusado em seu interrogatório, e a defesa técnica, que exige a representação do réu por um defensor, o advogado, artigo 133 da Constituição Federal. Pode ser um advogado constituído, pode ser um advogado público, defensor público, ou pode ser advogado nomeado para aquele ato ou para acompanhar o processo. É o advogado dativo ou o advogado ad hoc. Quer dizer, então, que não há possibilidade de alguém ser processado sem defesa. Não há essa possibilidade. Ou ele constitui, ou o Estado nomeia um para ele, ou acaba sendo nomeado um para aquele ato específico, que é o advogado dativo ou o advogado ad hoc, quando não houver o defensor constituído e nem houver defensoria pública na comarca. Princípio da verdade real. Deve o juiz determinar de ofício as provas necessárias à instrução do processo, a fim de que possa descobrir a verdade dos fatos. Por ser um princípio da verdade real, não há limites para a busca desta verdade. O juiz não deve se contentar com a verdade formal, aquela verdade apresentada nos autos, aquela verdade fria. O juiz precisa usar de todo o seu conhecimento, de seu poder para produzir a prova, sem, contudo, influenciar a prova. O juiz não pode ter interesse na causa, lembre lá do início. O juiz tem que ser, devido ao processo legal, é um juiz imparcial. Então, no processo penal, o juiz tem a obrigação de colher o maior número de provas possíveis, a fim de determinar efetivamente como ocorreu o fato concreto, sem, contudo, ter interesse na causa. A busca pela verdade real constitui princípio que rege o direito processual penal. A produção de provas, porque constitui garantia constitucional, pode ser determinada inclusive pelo juiz de ofício quando julgar necessário. Então, o juiz pode até produzir a prova quando ele julgar necessário. É aquilo que efetivamente ocorreu, é a busca da verdade real. Tem-se que provar o que aconteceu. Contudo, cabe lembrar que em matéria processual penal, toda a prova tem valor relativo, sendo que é o juiz, para análise da prova e julgamento, empresta sua livre convicção. Razão de se dizer que em processo penal vai sempre vai vigorar o princípio da livre convicção motivada. Ou seja, toda a prova no processo penal tem valor relativo, eu não tenho prova que tenha valor absoluto. Quem vai valorar, quem vai dar peso à prova produzida em processo é o juiz. Por isso que nós falamos que o processo é regido pelo princípio da livre convicção motivada. O juiz tem que fundamentar suas decisões. Nós vamos ver mais tarde mais estes princípios.
No nosso ordenamento jurídico, ou são conhecidos, né, 3 sistemas de apreciação de provas: sistema legal tarifado, sistema da livre convicção motivada e sistema da íntima convicção. O sistema legal tarifado não vigora no Brasil, já que toda prova tem um valor relativo, não tem peso à prova. Não é que a prova testemunhal vale mais do que uma prova documental ou assim por diante. Não. Então o sistema legal tarifado não vale no nosso ordenamento jurídico. Nós temos os outros 2. Sistema da livre convicção motivada, que é o que vigora a regra do processo. O juiz decide não pelo que está nos autos, mas sim por sua livre convicção, desde que ele motive. Esse é o que vigora no nosso ordenamento jurídico. E o sistema da íntima convicção, também vigora no nosso ordenamento jurídico lá pelos jurados. Jurado lá no tribunal do júri, ele não tem que justificar o voto. Ele só vota sim ou não. Então é da sua íntima convicção. Dentro daquilo que foi apresentado aos jurados, ele decidiu pelo sim ou pelo não, mas não justifica. O juiz, ao decidir pela liberdade, ao decidir pela condenação, ele tem que fundamentar, ok? Bom, princípio da obrigatoriedade. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. No caso de morte do ofendido, ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. É a regrinha lá do artigo 24 do Código de Processo Penal. A Lei 9.099, ela trata composição civil do dano, artigo 74, transação penal, artigo 76 e suspensão constitucional do processo. E hoje, o artigo 28A do Código de Processo Penal, alterado pelo pacote anticrime, diz: não sendo caso de arquivamento e tendo investigado ou confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal, sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal. Então o que quer dizer isso, turma? O princípio da obrigatoriedade quer dizer o seguinte: crime de ação penal pública incondicionada, nós vamos estudar o que é isso mais para frente. Aconteceu o crime, o Estado tem que agir de pronto, não depende de ninguém para processar o acusado. Mas nós temos crimes de ação penal pública condicionada à representação da vítima e crimes de ação penal privada ao direito de queixa da vítima. O Estado só poderá agir se houver autorização da vítima, tá ok? E ainda nós temos 4 situações, né, no nosso ordenamento jurídico, que o princípio da obrigatoriedade ele é mitigado. Composição civil do dano, lá no artigo 74 da Lei 9.099, ou seja, existe o crime, mas as partes fazem um acordo, autor e vítima, artigo 74. Então, mesmo havendo o crime, não haverá obrigatoriedade para ter processo, porque houve a composição civil do dano. A transação penal, também no artigo 76, mesmo havendo o crime, Ministério Público e autor fizeram um acordo. E suspensão constitucional do processo. Há o crime, mas o promotor deixa de oferecer a denúncia porque o crime tem pena igual ou inferior a 1 ano. Nós vamos aprender tudo isso mais para frente. Mas só para dizer que o princípio da obrigatoriedade no nosso ordenamento jurídico ele é mitigado, ele não é pleno. E, recentemente, o artigo 28A. Se o crime não for praticado com violência, nem grave ameaça, e tiver pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público, ao invés de oferecer denúncia, ele pode fazer o quê? Um acordo de transação penal, propor um acordo de não persecução, então o processo não irá adiante. Então, quando a gente fala do princípio da obrigatoriedade, eu tenho que lembrar, é o que vigora, mas eu tenho as exceções. Quando que o princípio da obrigatoriedade ele é mitigado? Se houver ação penal pública condicionada, se houver ação penal privada, composição civil do dano, transação penal, suspensão constitucional do processo, e hoje o artigo 28A, que é o acordo de não persecução penal, ok? Bom, persecução penal e da oficialidade, né? 2 princípios juntos. Tem autores que fazem separação desses princípios. O que quer dizer isso? Refere-se a perseguir a autoria e materialidade, a persecução penal. Então a Polícia Civil e a Polícia Federal, que são a Polícia Judiciária,
elas investigam o crime, então elas perseguem o crime. Nos crimes de ação penal pública, o inquérito policial será iniciado de ofício. Está lá no artigo 5º do Código de Processo Penal. Artigo 257 também do CPP, quando diz do Ministério Público. Ao Ministério Público cabe promover privativamente a ação penal pública na forma estabelecida neste Código. Então quer dizer o quê? Persecução penal. Aconteceu o crime, estas autoridades precisam persegui-lo, porque houve uma ofensa ao bem jurídico e este bem jurídico precisa ser restabelecido. E que autoridades são essas? São autoridades oficiais, estão previstas na lei. A Polícia Civil Federal está lá no artigo 144. O Ministério Público está na Constituição, está no Código de Processo Penal, ou seja, são órgãos oficiais. Princípio da indisponibilidade. O artigo 17 do Código de Processo Penal traz: a autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Quem arquiva autos de inquérito é o juiz, mediante proposta do próprio delegado, do Ministério Público. O juiz arquivará o inquérito policial. O delegado não pode arquivar, o promotor não pode arquivar autos de inquérito, pelo princípio da persecução penal e pelo princípio da indisponibilidade. Artigo 42 do Código de Processo Penal. O Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Além dele ser o titular da ação penal, uma vez promovida, ele não pode desistir da ação penal. Ele pode até pedir a absolvição do réu. As provas trazidas aos autos, no processo, levaram à absolvição. Ele não é promotor de acusação, ele é promotor de justiça, mas ele não pode desistir da ação penal. Assim como ele também não pode desistir do recurso que ele interpõe. Artigo 576. O Ministério Público não poderá desistir de recurso que haja interposto. Princípio do favor rei. No conflito entre o Estado e o jus liberati, a balança da justiça deve favorecer sempre ao réu. Como dizia o saudoso Rui Barbosa, mais vale 10 prováveis suspeitos soltos do que um inocente preso. Então, no conflito entre o Estado e a justiça e a liberdade do acusado, a balança da justiça deve favorecer o réu. Nesse sentido é que a lei prevê, por exemplo, a absolvição do acusado por insuficiência de provas. Então ele cometeu o crime ou está sendo investigado pelo crime, foi processado, mas eu não tenho provas, não consegui levar as provas ao processo, o juiz não teve livre convicção para condená-lo, então eu tenho que liberá-lo por insuficiência de provas, ou seja, tem que absolvê-lo. Proíbe a reformácio impégios. O que é isso? Nós não podemos. O réu ele foi condenado em primeira instância, por exemplo, a 12 anos. Aí ele recorreu. Ao Tribunal de Justiça, ao analisar o recurso, viu que o juiz de primeira instância deixou de reconhecer um agravante. Manteve a condenação e ainda levou a pena para 14 anos, por exemplo. Isso não pode. É reformácio impégios, não pode piorar a situação do réu. Tá ok? Isso sempre, nós vamos aprender isso também. Isso quando somente o réu tiver recorrido. Prevê recursos exclusivos para a defesa. Nós vamos verificar ao longo do curso de processo penal. Nós tínhamos o antigo protesto para novo júri, ainda não temos mais isso, mas como nós temos procedimentos até hoje em andamento, pós a reforma de 2008, ainda a gente tem que falar do protesto por novo júri. Embargos infringentes, recurso exclusivo da defesa, recurso ordinário constitucional é recurso exclusivo da defesa, e ainda a ação revisional, a revisão criminal, são recursos exclusivos da defesa, previstos aqui por conta do princípio do favor rei. Ok? Bom, turma, é isso nessa nossa primeira aula de hoje. Eu agradeço a todos, meu muito obrigado. Aqui seguem os nossos contatos nos demais canais em que esta matéria também estará disponível. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.